vamos falar sobre a redução de riscos no consumo de substâncias psicoativas. Então, podes passar, Catarina? Então, nós encontramos na literatura uma série de medidas que estão a ser adotadas nos tempos que correm, designadamente nos programas terapêuticos com agonistas opiáceos, consultas online, equipamentos de injeção, salas de consumo e outras medidas, e também em centros de acolhimento temporário. Quero ressaltar então que todas as medidas e estratégias que vamos mencionar foram adotadas e aplicadas na Europa Ocidental, sendo que todos os países da Europa Ocidental têm políticas muito parecidas relativamente à redução de riscos de substâncias, e todas estas medidas têm como objetivo reduzir os riscos para os intervenientes no consumo, para todos os intervenientes no consumo, os trabalhadores e as pessoas que usam substâncias nos seus diversos contextos e materiais. 4 estratégias importantes foram aplicadas nos programas terapêuticos com agonistas opiáceos, que são imprescindíveis e não podiam ser colocadas em pausa durante a pandemia. A primeira foi a capacidade de toma em casa ampliada, de forma a proporcionar períodos de toma mais longos, sem ser necessário dirigir-se à equipa para pedir. Por exemplo, na Irlanda foi criado um modelo de assistência remota com listas de espera para assegurar o acesso e a continuidade de prestação de serviços e minimizar os riscos para o staff, utentes e comunidade. Noutros países, por exemplo, as doses foram fornecidas por takeaway e a forma dos utentes demonstrarem ao staff que consumiram e receberam a dose poderia ser através de uma fotografia da receita. Os medicamentos foram disponibilizados para serem levados para casa pela primeira vez, neste exemplo destes países, por períodos de 5 a 14 dias e às vezes até um mês. A segunda medida foi a distribuição mais acessível com a entrega doméstica dos medicamentos como a metadona, oferecendo as doses, por exemplo, em farmácias. Pegando no exemplo das farmácias, outra vez falando no modelo irlandês, ele envolve, em primeiro lugar, uma avaliação telefónica com triagem de risco de Covid, de seguida uma visita aos serviços locais para fazer um teste de drug screen e para dar a documentação necessária. E após o envio dos documentos é emitido um cartão de farmácia, que é enviado para a farmácia comunitária através do correio, também para o médico que vai acompanhar. Os utentes vão a uma farmácia comunitária local designada para a supervisão diária da sua medicação, com tomas limitadas aos dias em que a farmácia está fechada. Estas medidas, então, por meio de take-home, são muito importantes, pois diminuem o risco de overdose por opioides. A terceira medida, que foi aplicada na Alemanha, pauta-se pelo serviço temporário destes programas, onde qualquer pessoa poderia iniciar o programa e ter acesso à medicação sem nenhum custo. Isto porque, como resultado da pandemia e das restrições subsequentes, o rendimento de certas populações de pessoas que usam drogas diminuiu substancialmente, por exemplo, os profissionais do sexo e sem-abrigo. Por fim, a quarta medida é a aplicação de prescrições menos restritivas, isto é, períodos mais longos para levar para casa e tempo de iniciação significativamente mais curto. De forma a diminuir o risco da Covid-19, deve-se ainda limitar um contacto próximo com o outro, preferindo assim realizar consultas como aconselhamento ou terapia por videoconferência. Deve-se também garantir o abastecimento de equipamentos individuais de proteção. Continuando com o modelo desenvolvido na Irlanda, neste são realizadas consultas por videoconferência orientadas pelo documento de orientação do Health and Safety Executive sobre consulta à distância para serviços de dependência, e o médico, antes de prescrever a dose de metadona, faz uma avaliação. Depois são cumpridos os protocolos acordados para o início da prescrição segura e o tratamento com metadona será iniciado a 20 mg diários ou superior se for considerado seguro pelo médico. E as doses subsequentes podem ser tituladas a 10 mg a cada 4 dias após a revisão telefónica ou por vídeo com o médico. A pessoa é também contactada por telefone diariamente ou em dias alternados por um membro da equipa local, um enfermeiro ou um farmacêutico que conheça esta pessoa. Na fase de indução são supervisionados quanto à intoxicação, abstinência e sintomas físicos e psicológicos relacionados com a dosagem. Isto é feito em consulta com a farmácia comunitária supervisora, que procederá à revisão diária da pessoa, incluindo uma prestação de apoio psicológico. Após o início seguro do programa, então será efetuada uma revisão semanal pelo médico. Se os serviços locais não estiverem disponíveis para o rastreio de drogas, bastará a confiança no autorrelatório do consumo, isto durante a pandemia, que teria que ser assim. Depois queria vos falar de um estudo de Aronson e colaboradores que detectaram, através de entrevistas a utentes, benefícios e obstáculos da utilização da tecnologia. Eles então detectaram como benefícios o potencial de fornecer conteúdos educativos de alta qualidade a múltiplos clientes, por exemplo, formar indivíduos para reconhecer e responder a um evento de overdose,
As pessoas também podem preferir abordar questões sensíveis, por exemplo, discussões sobre comportamentos de risco sexual através do computador, e existem ainda benefícios para organizações que servem clientes isolados em zonas rurais, bem como em locais urbanos também, servindo clientes durante situações de abrigo no local. Possíveis obstáculos podem ser a segurança dos dados e necessidade de manter a confiança dos clientes, para os quais os autores identificaram como soluções criar aplicações que nunca recolham ou armazenam quaisquer dados pessoais identificáveis, ou utilizar algum tipo de identificador confidencial. Outro obstáculo são também os custos e o acesso, e como solução os autores sugerem que pode haver formas de desenvolver tecnologia acessível que possa ser prontamente integrada nos fluxos de trabalho destas equipas. Por fim, uma preocupação adicional levantada por vários inquiridos é a necessidade de interação humana, especialmente em cenários de redução de danos, e que a tecnologia não seja utilizada para substituir o contacto presencial, mas por outro lado, se bem aplicada, a tecnologia pode permitir ao staff desenvolver relações interpessoais e ajudar a combater os sentimentos de solidão e de isolamento, especialmente entre pessoas com sistemas imunitários comprometidos que não podem ser capazes de viajar para centros de acolhimento ou locais de proximidade. Catarina, não sei se tens o micro desligado. Peço desculpa. Relativamente aos equipamentos de injeção, há várias medidas passíveis de serem adotadas, nomeadamente a criação de lojas online para comprar equipamentos de injeção por parte dos prestadores de serviços e a entrega ao domicílio dos equipamentos de redução de risco, tais como agulhas e seringas esterilizadas, preservativos, máscaras desinfetantes, materiais de higiene, testes e materiais informativos para pessoas que usam drogas. Isto tudo em quantidade suficiente para cobrir as necessidades de um indivíduo por 1 a 2 semanas devido à restrição de movimento. Esta entrega pode ser feita pelo correio, através de esquemas de click and collect ou por meio de máquinas de venda automática, protegendo assim ambos os envolvidos na transição. Por fim, é necessário aumentar o número de seringas que cada cliente recebe devido ao aumento da demanda. Assim, as equipas devem estar preparadas para garantir a troca de seringas e disponibilização de outros produtos, pelo que estes devem ser encomendados em grande volume. No que respeita às salas de consumo de substâncias, para cumprir com as normas de distanciamento social, tiveram de diminuir a capacidade de clientes na sala. No entanto, para compensar a diminuição da capacidade, pode abrir-se salas temporárias, uma unidade móvel ou alargar os horários das salas, ou ainda criar tendas. Devem ser introduzidas medidas preventivas, como a medição da temperatura corporal, lavar obrigatoriamente as mãos e usar máscara. Neste sentido, os serviços de redução de risco devem encorajar uma boa higiene das mãos, educando os seus clientes para isto e também através do fornecimento de sabão, água e álcool gel. Para além disto, devem também promover uma boa higiene em todos os atos relacionados com a própria preparação das drogas. Por último, as unidades móveis, para além de distribuírem aos utentes uma série de materiais que ajudam à redução de riscos, podem apostar na distribuição de máscaras e de equipamento de desinfecção individual. Em relação a outras medidas, o apoio por parte de redes de consumidores mostra-se um importante contributo para a prestação de serviços, por exemplo, através da troca secundária de seringas, do fornecimento de informações para os profissionais, da disseminação de informações cruciais entre a própria comunidade de consumidores, ajudando assim na educação anteriormente referida. As pessoas que consomem opioides podem interpretar de forma errada os sintomas da Covid-19, como febre com suor, dores de cabeça e fadiga. Estes sintomas combinados podem levar a um aumento do risco de overdose durante a pandemia, isto porque estes sintomas são semelhantes à síndrome da abstinência, o que pode levar a que se consuma em demasia a substância. Neste sentido, as pessoas que consomem drogas fumadas devem alterar a forma de consumo, de forma a reduzir o risco do impacto respiratório do uso da substância. Para terminar, as organizações devem providenciar sempre que possível testes de HIV por meio de kits de autoteste entregues aos clientes. Uma última nota, foca-se nos centros de acolhimento temporários, criados que devem apostar e disponibilizar programas de prevenção de síndrome de privação alcoólica, programas de substituição opiácea e programas de trocas de seringas, de forma a fazer deste espaço um local receptivo aos diferentes grupos sociais em necessidade, desde os sem-abrigo até aos toxicodependentes. Importa ainda criar equipas voluntárias preparadas para lidar com situações de overdose, tendo em conta que os centros devem ser inclusivos e por isso, por vezes, pode significar que acolham pessoas
que se encontram no momento presente a consumir. Obrigada pela vossa atenção e passo a palavra ao seguinte grupo.